Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada também. Que eu não sei a hora que vocês vão ouvir esse culto. É o culto do Evangelho da Noite. No dia de hoje, que é o dia 19 de dezembro de 2024. Entenderam? Então estamos todos felicíssimos por aqui estarmos, por termos sido convidados para esse banquete espiritual e efetivamente termos podido comparecer. E aí, para iniciar o banquete espiritual, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva. Tá? É uma lição. Vocês sabem, né? Esses livrinhos que eu leio aqui no início são livros de mensagem. E eles são compostos por elucidações anexas dos versículos pode ser de algum dos evangelhos, no caso de hoje é de algum texto do Novo Testamento. No caso de hoje é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, tá? Mas ainda que o nosso homem exterior se rompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E o pastorino deu o nome dessa mensagem, que está no Fonte Viva, número 62, de devagar, mas sempre. Tá? Então ele vai agora discorrer sobre esse versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, os habitantes de Corinto, capítulo 4, versículo 16, tá? Mas ainda que o nosso homem exterior se rompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer. Nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino
dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há desejo favorável de realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E sabe a quem mais? E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis. E graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias, protetores espirituais, anjos da guarda, espíritos benfeitores, simpáticos e amigos, que tanto nos envolvem, que tanto nos protegem, que tanto nos auxiliam e direcionam para essa jornada bendita, né, com a senda que Deus nos proporcionou. Jesus Cristo, aos teus pés, mais uma vez vamos pedir a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, 19 de dezembro de 2024, agradecendo pela semana que tivemos desde o último culto e agradecendo toda a proteção, todo o envolvimento, todo o amparo. Que nós possamos, Senhor, nos próximos 43 minutos, termos esses momentos de enlevo, envolvidos pela espiritualidade superior, que visita os nossos lares, sanitiza-os e reenergiza-os e reharmoniza-os. Então, dá-nos essa permissão para iniciarmos o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Aí eu queria saber se vocês sabem qual é o alvo do nosso estudo dessa noite. Hein? É muito simples. É só olhar o último culto. Nós estávamos no último culto fazendo o estudo do início do capítulo 11. Então nós tivemos
capítulo 11, 1 a 4 versículos, que foi a oração do Pai Nosso. E o estudo passado, que foi do versículo 5 ao 13, foi a lei de causa e efeito, ou seja, mostrando que o que você pede lá pela oração, Pai Nosso, né, foi o primeiro tópico. Cuidado com o que você pede, porque você vai ter, e uma vez que pediu de forma consagrada, né? Alinhado, sintonizado, também tem isso, né? Se você pedir e não tiver sintonizado, pode ser que você não receba também, né? Você tem que estar realmente enviando a sua súplica. E agora, aí isso aconteceu. Aí a continuação hoje é Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23, que é um episódio que o pastorino deu o título de Cura de um Obsidiado. E aí vamos ver como é que o Lucas, todos os 3 sinóticos relataram e escreveram bem, tá? E aí todos explicaram mais ou menos a mesma coisa. E vamos ver como é que o Lucas descreve essa passagem pra gente. Né? Vamos ver aqui. Estava Jesus expulsando um espírito. Aí o pastorino botou entre parênteses, obsessor. Eu já expliquei o negócio dos bocejos, né? É uma coisa que eu não sei explicar. Estava Jesus expulsando um espírito. Aí o pastorino botou entre parênteses, obsessor. E este era mudo. E aconteceu que, tendo saído o espírito, obsessor, falou o mudo e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles disseram: é por Belzebu, príncipe dos espíritos obsessores, que ele expele os espíritos obsessores. Outros diziam, para experimentá-lo, pediam-lhe um sinal celeste. Conhecendo-lhes, porém, os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo se esvaziará e cairá casa sobre casa. Também, se o adversário se dividir contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que eu expulso os espíritos obsessores por Belzebu. Se eu expulso os espíritos por Belzebu, por quem os expelem vossos filhos? Por isso serão eles mesmos vossos julgadores. Mas se pelo dedo de Deus eu expulso os espíritos, então chegou a vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a casa, seus bens estão em paz. Mas quando sobrevier outro, mais forte que ele, o vencer, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nossa, hein?
Ele está falando, vamos ver aqui, de quê? Ele está falando dessa passagem que sempre é emblemática. Então, por exemplo, não foi o único espírito que Jesus expulsou. Então, logo de início, tem gente que diz que essa passagem é aquela outra no Evangelho de Marcos, que ele expulsa um outro espírito obsessor, mas a maioria dos estudiosos dizem que não, que essa daí é a única, ela é única. Tanto é que ela é tratada pelos 3 evangelistas também, tem que levar isso em conta. Por exemplo, confusões poderiam ocorrer, porque o Lucas, ele não era apóstolo, ele não conheceu Jesus em vida, ele não seguiu Jesus. Tudo que ele conta é fruto de pesquisa, né? Que outros contaram. Então, ele poderia ter se confundido com outras curas de outros obsidiados. No entanto, o Lucas, ele era muito sistemático e ele não era dado a fazer confusões, tá? E além disso, os outros as outras expulsões de espíritos, né, desobsessão, as outras sessões, né, de desobsessão que Jesus promoveu, tem características, tem detalhes que mostram que são diferentes, não é essa passagem aqui, tá? Eu chamaria atenção pelo seguinte: o que está nos evangelhos é uma pequena fatia do que Jesus fez. Você tem que lembrar que foram 3 anos, ele ia andando e ia gente sendo curada, e tinha gente que tocava o manto, e tinha gente que passava por experiências que a gente nem conhece porque não foram relatadas. Porque ele não precisava tocar ninguém nem chegar perto. Muitas pessoas na passagem dele, né, já iam acontecendo os milagres, porque as pessoas estavam dentro da psicosfera do Cristo, e quem já estava ali tocado, prestes a fazer uma metanoia, é claro que a própria vibração do Cristo já promovia essas mudanças de padrão, né? Porque na hora que tem uma cura, né, a cura a gente tem a mania de ver uma coisa que veio de fora, né, que aquela entidade é que deu. Funciona assim. Funciona a entidade que está ali jogando a vibração, e funciona o seu kairós. Então, como é que vai ser essa cura? O seu kairós é o seu tempo junto a Deus. É o tempo da sua maturação. Que a gente fala o tempo de Deus porque nada acontece fora do tempo de Deus. Ou seja, você só vai adquirir tal consciência e adquirir a consciência e aquela união, aquela harmonização que lhe permitirá fazer coisas incríveis quando você fizer aquela sua pequena metanoia com relação a X. Entendeu? Então, por exemplo, em muitas curas, Jesus fala, a tua fé te salvou, né? Você, né, a sua persistência. Ele diz que, na verdade, ele não está dando nada, ele está só chancelando, outorgando, que a pessoa já havia cumprido
a sua, vamos dizer, karma, né? Ou quase. Mas tem as curas que são quase, e tem aquelas que, como essa daqui, ele não entra em detalhes, a gente não sabe, né? Estava Jesus expulsando um espírito obsessor e este era mudo. Chamar atenção, não se surpreendam, porque lá em Marcos diz que era surdo e mudo, tá? Que era mudo e cego. Porque às vezes a criança nasce surda e aí ela não fala porque ela não ouve, tá? Não entra nesse mérito aqui. Ele parece que era mudo mesmo, o espírito, né? E era cego. Então, por exemplo, Marcos começa assim: então foi trazido um obsidiado, cego e mudo, e curou-o, de modo que o cego e mudo tanto falava quanto via. O Marcos, esse Marcos aí, evangelista, também, né? Tem uma questão se esse Marcos é o sobrinho do Bartolomeu que vai acompanhar o Paulo lá depois que Jesus morre. Também acho que não é aquele lá, do sobrinho do Bartolomeu, né? Ele, lá do Atos dos Apóstolos, que acompanha o Paulo, ele era novo. Lá diz, inclusive o Paulo até tem uma desavença lá com ele, ao contrário, né? Que o Paulo era mais velho e era o iluminado. Esse Marcos tinha um comportamento que o Paulo não gostou muito. Não deixa assim completamente, não é no Ato dos Apóstolos, não vai falar isso, né? Ficar fazendo fofoca. Mas é do estudo lá, que é o Lucas também, é o mesmo, lá dos Apóstolos, quem escreve é o Lucas também. Só que o Lucas conheceu Paulo, conheceu essa gente toda aí, né? O Lucas entrevistou todo mundo. Então, lá no Atos dos Apóstolos é um registro assim bem próximo, né? E esse garoto que acompanha a primeira viagem de Paulo, junto com Bartolomeu, que foi apóstolo, que eu não estou lembrando agora, é um outro nome completamente diferente do apóstolo, depois eu digo. Então, esse garoto, esse Marcos de lá, era sobrinho do Bartolomeu. E, ao que tudo indica, era um garoto novo, né? E aí fazia besteira e o Paulo deu uma dispensada nele, mas depois fizeram as pazes, porque na segunda viagem de Paulo ele vai também. Porque o Bartolomeu estava querendo incluir ele lá como os discípulos, né? Veja bem, não tem nada de pistolão não, tá? Até porque essas coisas eram cruzes para carregar. Você ser discípulo de Jesus naquela época, isso não era nenhum prêmio. Você não ia ter direito a benesse nenhuma. Ia ser só... vamos lembrar, né? Todos morreram martirizados, só João que não. Então, é porque eu estou falando, né, dos apóstolos, os 12. Mas tem todos os outros discípulos, seguidores de Jesus, tá? E, quer dizer, isso eu não posso falar que todos eles morreram, mas vamos lembrar que teve um monte de gente jogada aos leões, né? E não foi nenhum nem dois cristãos, né? Eu estou falando cristãos, mas uma boa parte da história não tinha nem esse nome cristão, né? Esse nome não vai começar a ser usado agora, aí, depois que Jesus morre. Quando começam a sacar que embora o Cristo fosse judeu, o que o Cristo trazia não era a mesma coisa do Velho Testamento. E assim,
Aí o Jesus fez a cura, né, que era uma coisa assim muito... Esses são os fariseus, né, que seguiam Jesus para poder pegar as falhas. Então, assim, geralmente, a desobsessão feita no início aí pelos sacerdotes, elas eram fórmulas. Ou ele recitava um salmo, ou ele fazia uma oração, daquelas lá do Velho Testamento. E Jesus chegava, ele mal falava com a espiritualidade, né? Então muita gente nem deve entender muito isso, pessoal que não estuda a doutrina espírita, que é claro que Jesus chegava, ele andando, mas ele tem uma psicosfera enorme, ele tem uma pleiade de espíritos, né? Ele está andando e estão vindo falanges e falanges de espíritos benfeitores, né? Que estão trabalhando. Então, por exemplo, esse daí ele já é encaminhado diretamente, né? Não precisa nem pedir. Vamos lembrar que lá na cura do outro obsidiado, de Gerasa, quando Jesus desembarca, ele já fala: Ei, filho de Deus, filho do Altíssimo. O obsessor já saúda Jesus, já vê que ele é o enviado. E depois quer fazer uma negociata, né? Quem que você veio nos incomodar, né? Que tem você conosco? Vamos... não faça nada, que possamos pelo menos passar para uma manada de porcos. Ainda fica tentando negociar, né? Tem um outro que saúda Jesus. O que você veio aqui nos atormentar? O obsessor fala para Jesus isso. Olha como é que era desaforado, né? Ele sabia, hein? Esse obsessor sabia que ele era filho de Deus. Que você veio nos atormentar. A gente está aqui quietinho, obsidiando. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma coletividade. Do de Gerasa, ele obsidiava, era uma pessoa na porta da cidade, mas o resto dentro da cidade também estava sob ação, até porque não era era uma legião. Mas aqui, ele só, não tem nem fala muito, né? Jesus estava expulsando o espírito e este era mudo e era cego também. E aconteceu que, tendo saído do espírito, mas olha só, Jesus não falou nada, não fez movimento nenhum. Falou o mudo e maravilhou-se a multidão. A multidão estava ali para, legal, queremos mais milagres, sabe como é que é? Mas alguns deles disseram, deles são os fariseus que acompanham Jesus, é por Belzebu, príncipe dos espíritos obsessores, que ele expele os espíritos. Isso aí já jogando na multidão. Aí Jesus, né, não precisa ouvir ele falar, ouvir fisicamente com o ouvido. Outros, para experimentar, outros fariseus pediam-lhe um sinal celeste. Virou um circo. Muito bem, expulsou. Faz um sinal aí pra gente. Vai, tira um coelho da cartola. Tava nessa vibe, né? Era bem essa vibe ali em volta. Inclusive quem não era nem da sinagoga, né? Esses aí são da sinagoga, é tudo fariseu. O que acontece? O povo que seguia estava querendo milagre, ou a pessoa queria resolver o seu próprio problema, ou era pedir para alguém. E aí, outros, aí conhecendo-lhes, porém, os pensamentos, disse-lhes, aí entre aspas, todo reino dividido contra si mesmo se esvaziará e cairá casa sobre casa. Também se o adversário se dividir contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Dizei, aí já jogou para eles diretamente. Dizei que expulso os espíritos por Belzebu. Se eu expulso os espíritos obsessores por Belzebu, por que os expelem? Por quem
os expelem os vossos filhos. Porque a classe também era de saduceu, os sacerdotes vinham de uma classe dos saduceus que geralmente eram a escola de sacerdócio. Por isso serão eles mesmos vossos julgadores. Mas, se pelo dedo de Deus eu expulso os espíritos, então chegou a vós o reino de Deus. Quando o homem é forte, bem armado, guarda a sua casa e seus bens estão em paz. Mas, quando sobrevier outro, mais forte que ele, e o vencer, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, o que ele está mostrando? Que ele realmente é o Filho de Deus e ele opera todos aqueles efeitos físicos, né, aqueles milagres, por Deus. E ele já está rebatendo o que eles estavam espalhando lá no meio da multidão, os fariseus e saduceus, que era que ele tinha aquele poder todo porque vinha de Beelzebul. Então ele era um enviado de Satanás, de Beelzebul, que ele tinha poder por Beelzebul. E o Cristo está já rebatendo, né? Porque pegou lá pelas vibrações. O Cristo está rebatendo, chamando a atenção que não tem sentido. Se ele era de Beelzebul, né? Se ele era, o poder dele vinha do inferno, como é que ele ia combater a própria obra de Beelzebul, que eram os obsessores? Não fazia sentido, né? Um reino, é o que ele fala, né? Todo reino dividido contra si mesmo se esvaziará e cairá casa sobre casa, né? Se a própria corrente lá de vibração manda alguém, né, um enviado lá deles, que vai fazer coisas contra eles, qual é o sentido? Você vai numa guerra, você vai mandar um comando lá, uma tropa para combater contra você mesmo? Ué, aí você vai ajudar o adversário. Então Jesus está lembrando, mas assim, mas eu faço isso por Beelzebul, e os de vocês? E lá os sacerdotes que são exorcistas? Não tinha ainda Igreja Católica, não tinha padre exorcista, eram todos da sinagoga. E esses aí eles operam por quem? Eles tiram um demônio por quem? Esses aí ralavam mais, né? Tinha que fazer as orações, tinha que falar o salmo, né? Isso vai aparecer bem lá no Atos dos Apóstolos. Tem uns filhos lá do sacerdote que ficam vendo o Paulo agir, o Paulo e o Pedro, agindo por Jesus, e assim, né? Mas eles falam alguma coisa, né? Arrependa-se por Jesus. Aí eles vão tentar usar as mesmas palavras e se dão mal, porque eles falam aquilo vazio, né? Sem a intencionalidade. Então essa questão de ler o Salmo, acho que era o Salmo 92 que eles liam, é a mesma questão de hoje em dia você querer ler Evangelho para obsessor que baixa lá na mesa de desobsessão. Porque às vezes baixa, ainda mais hoje em dia, que tem muitos anos, né, de cristianismo, pode estar lá na mesa de desobsessão um arcebispo, um bispo. Aí você vai ler Evangelho para ele, ele vai rir na sua cara, porque aquilo ali ele conhece de cima para baixo. Não é por aí, né? Você não vai, quando o espírito baixa na mesa da desobsessão, ele não sabe, mas ele foi levado pelos próprios anjos guardiões dele, os guias, né? Ele já está mais suscetível de ouvir a palavra e fazer a metanoia ali fazer a conversão, a metanoia, durante a estada dele ali na mesa.
que ali ele está imantado, ele está envolvido, ele não está vendo nada, ele acha que ele foi ali, ele nem sabe por que ele está ali na mesa. E aí, o doutrinador, entre aspas, não vai fazer doutrinação nenhuma, às vezes nem toca em assunto de Cristo, é um envolvimento energético, é o abraço da vibração de amor, porque a conversão não vai ser feita racionalmente, você não vai usar argumentos contra o espírito. Você vai falar de amor e fazer com que ele seja engolfado numa onda de amor, de vibrações curativas. Na verdade, você vai uma imersão num bálsamo regenerador que vai acontecer. E ele vai ser sensível e vai converter, porque só é levado para lá os que já estão a ponto de fazer essa conversão. É claro que alguns levam várias sessões, né? Pode levar muitas sessões, porque até quebrar essa coraça que esse espírito que sofreu, que teve medo, ele instituiu uma coraça de defesa, que é uma coraça de maldade, de perversidade. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então receberemos o nosso passe. Aí vocês vão pedir, vão chamar seus guias, protetores espirituais, né? E também pode ser os trabalhadores da seara do santo da sua devoção. O patrono aqui é São Francisco de Assis. Podem chamar espíritos da falange de São Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe, se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância
em disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias, protetores e benfeitores espirituais que tanto nos envolvem e nos conduzem. Graças a toda essa egrégora, podemos realizar o culto do Evangelho da Noite no nosso lar, na noite de hoje. Só nos resta pedir um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada. Que nós possamos, Senhor, humildemente enviar um quanto de luz para a Gaia, esse planeta Terra, que é um organismo vivo. Que nós possamos também envolver a todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que estão atuando para a transição terrestre desse planeta. Que todos possam ser muito abençoados e envolvidos, assim como todos os líderes terrestres, os líderes materiais, que estão operando agora, que todos possam também ser abundantemente envolvidos, ungidos e conduzidos, que possam ter a atitude correta, no momento correto, que possam ser inspirados a falar as palavras mais adequadas para o momento e, mais do que nunca, calar, né? Manter o silêncio na hora que esse silêncio for mais adequado, de forma que possamos, Senhor, fazer essa transição planetária com muito êxito. Mas agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas, as nossas rogativas, inclusive por terceiros. Graças a Deus, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e do culto do Evangelho da Noite, e graças à egrégora da Aliança, aos nossos guias e protetores, pedimos a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Graças a Deus.